Olá, pessoas. Espero que todos estejam bem. Professor Celso falando mais uma vez com vocês. Bem-vindos ao meu quarto, mais um quarto de sabedoria. Peço desculpas aí pelo hiato em relação aos vídeos. Haja vista, eu tive muitos compromissos aí por conta das escolas onde eu leciono. Então, querendo ou não, o dever nos chama e, nesse caso, eu precisei dar um tempinho, mas eu espero em breve dar continuidade a esse trabalho de forma que você possa aí, digamos, aproveitar um pouco mais, do conhecimento, que é pouco, mas é o que eu consigo trazer para você, e eu espero que você fique satisfeito, que vocês fiquem satisfeitos com isso, e, querendo ou não, faz parte do meu trabalho ser professor, eu falo que eu sou uma das poucas pessoas que faz o que gosta e ainda ganho para isso. Se é pouco ou muito, aí vai depender dos contextos, tá? Então, caso você não seja inscrito, por favor, considere se inscrever no canal. Desde já, fico muito agradecido, tá? Aperte aí o sininho das notificações e curta, compartilhe e comente, tá? Fique à vontade para fazer seu comentário com relação ao vídeo, mas lembre-se, seja sempre educado, porque é assim que a democracia funciona, tudo bem? Hoje, o que eu já havia prometido conversar com muitos dos inscritos, em algumas lives que eu participei, eu prometi esse vídeo, é a respeito do ensino religioso no Brasil, a história do ensino religioso no Brasil. E eu fiz algumas pesquisas e achei interessante um texto do Luiz Cláudio Borim, pela Universidade Federal de Santa Maria, então dou os créditos aqui a ele, tá? Então, boa parte do que eu vou conversar com vocês eu peguei desse trabalho dele aqui de licenciatura em Ciências da Religião, tá? Mais uma vez, créditos ao Luiz Cláudio Borim, talvez ele não veja esse vídeo, mas caso ele veja, fica aqui meus agradecimentos pelo excelente trabalho que ele fez, englobando ali, fazendo uma linha do tempo muito interessante da história do ensino religioso aqui no Brasil, tudo bem? Vamos lá. Então, o que a gente pode começar falando sobre o ensino religioso no Brasil vem justamente de quando tudo isso vai começar, tá bom? A princípio, a gente pode colocar como um marco inicial, do que seria o ensino religioso, a presença dos padres jesuítas, tá? Aqui no Brasil, a Companhia de Jesus, ela vai chegar aqui por volta de 1549, quando inicia o governo geral no Brasil, tá? Então, a vinda dos jesuítas foi o primeiro passo, para a educação religiosa no Brasil. Então, essas escolas jesuítas, elas promoviam, por meio do ensino religioso, de ensinamentos religiosos, a concordância aos costumes e a cultura do colonizador, nesse caso, o colonizador sendo Portugal. Então, a princípio, o indígena, ele seria, entre aspas, transformado numa espécie de europeu tupiniquim. Então, ele deveria aderir aos costumes europeus, à língua europeia e, obviamente, à religiosidade europeia. Então, nesse caso, os jesuítas, eles serviram, num primeiro momento, para fazer um processo de aculturação da cultura indígena. Então, a cultura indígena ela vai ser suprimida, tá? E vai ser implantada uma cultura europeia, tá? E também havia, nesse caso, o ensino às pessoas da colônia, porque vieram para cá muitos portugueses e alguns deles sem instrução, tá bom? A gente pode dizer que, como foi uma colonização de exploração, as pessoas vinham para tentar ganhar a vida, então não eram necessariamente pessoas que havia, como posso dizer, estudado em universidades lá na Europa, ou teve uma educação básica na Europa, como ela era na época, tá? Então, os jesuítas, eles tiveram esse trabalho. Então, a educação religiosa, ela vai se ligar ao pensamento ideológico do Estado. Então, o Estado português, ele vai dizer o seguinte: jesuítas, eu quero que lá na colônia todos sejam obedientes à coroa portuguesa. E, nesse caso, ser obediente à coroa portuguesa seria ser português, tá? Sabendo que os moradores da colônia automaticamente, os nascidos na colônia eram portugueses, ainda assim era necessário que eles, distantes da metrópole, tivessem condições de poder entender o que era ser um português, tá? Então, o educador, tá? Ele vai estar num projeto unitário, como diz o autor do texto aqui, o Luiz Brodin, tá?
que tem como meta visar apenas a escravidão dos nativos e dos negros que trabalham como mão de obra escravista. Desta maneira, a administração estava nas mãos da coroa portuguesa, que em parceria com a igreja, tá, ela vai fazer com que esse aparelho ideológico do Estado promova o poder político do Estado em cima da mentalidade, tanto de indígenas quanto dos escravizados pretos, tá bom? Vale lembrar que os indígenas, eles tiveram uma proteção, e eu vou botar umas aspas nessa proteção aí, da Igreja Católica com relação à escravidão. Porém, a Igreja Católica, ela fez vista grossa com relação à escravização do preto africano, tá? Então isso aí é uma marca muito triste que nós temos na nossa história. E tanto o indígena quanto o preto, eles foram catequizados, foram aportuguesados e tiveram as suas culturas tiradas deles, e foi implantada essa cultura europeia, tá bom? Nesse caso, a ideia de criar uma educação, um ensino religioso, vinha também no intuito de acabar com um certo caos, né, que a metrópole imaginava que havia na colônia, e para resolver esse caos, somente uma ótica moralista, uma ótica religiosa, uma ótica de, vamos dizer assim, de submissão às ideias do Estado, tá bom? Então, os jesuítas, eles foram aí os primeiros responsáveis por esse processo, tá? Então, quando a gente fala de ensino religioso, chegando, por exemplo, no Brasil independente de 1822, então a Carta Magna, né, a Constituição do Império Brasileiro, que foi promulgada, se não me falha a memória, em fevereiro de 1824, ele vai manter a religião católica como a oficial do Império, tá? E o ensino religioso, ele vai ser desenvolvido como meio de evangelização dos gentios e catequese dos negros, que nesse caso seria, como eu falei para vocês, um aparelho ideológico em concordância, obviamente, com os estabelecidos entre o sumo pontífice e o monarca em Portugal. Então, a Igreja Católica, ela era responsável pelo ensino religioso, o ensino moralizante, o ensino com bases europeias para uma população aqui do país, nesse caso, do país recém-nascido, tá bom? Ainda que o Brasil fosse independente, vale lembrar que o nosso primeiro imperador, ele era português, tá? Então, ele tinha uma mentalidade portuguesa, tá bom? Então, nessa ideia, tá? Então, além dessa doutrina religiosa, tradicional, histórica, a gente não pode dizer também, necessariamente, que as outras religiões foram preteridas, tá? Porque a Constituição, ela previa o seguinte, que a religião oficial era a religião católica apostólica romana. Porém, outras vertentes religiosas poderiam ser praticadas no território brasileiro. A única coisa que elas eram impedidas era de ter templos para que houvesse o culto religioso dessa religião, tá? Então, podia haver o culto doméstico. Mas, como foi dito antes, na base do ensino, tá? O ensino religioso nas escolas que começam a funcionar no Brasil, tá? A ideia era que fosse tudo religioso, tá bom? Tá? Então, vai ter um decreto imperial em 15 de outubro de 1827, em que ele vai definir que os professores devem ter 4 competências para ministrar suas aulas, além do ensino confessional. Então, vamos lá. Está dizendo assim o texto. O artigo 6º, na forma original da lei, prevê que os professores ensinarão a ler e escrever as 4 operações da aritmética, prática de quebrados, decimais e proporções, as nações mais gerais de geometria prática, a gramática da língua nacional e os princípios da moral cristã e da doutrina da religião católica apostólica romana, proporcionando-os a compreensão dos meninos, preferindo para as leituras a Constituição do Império e a história do Brasil. Então percebam, né, que o ensino religioso ele vai cometer sucessivas violências simbólicas contra os educandos e os educadores, tá? Impondo credo e religião. Então, de repente, o aluno, né, o menino que vai para a escola, lembre-se, meninos, tá? Menina não ia para a escola. Os meninos na escola, eles seriam
obrigados a aceitar a doutrina cristã católica apostólica romana e a moral que advém justamente desse ensino católico apostólico romano, tá bom? Haja vista, como eu falei antes, né, havia muitos habitantes do Brasil que não eram católicos, mas, estando na escola, a educação religiosa era católica apostólica romana. Tudo bem nessa parte? Eu acho que está tranquilo para a gente entender, né? Vamos lá. Outra coisa que vale lembrar, tá? E aí existe sim uma linha do tempo, como eu falei para vocês, vai ser assim, né? Então, em 1549, os jesuítas, né, liderados por Manuel da Nóbrega, esse padre, com outro padre, José de Anchieta, são os responsáveis pela fundação, em 1554, da Vila de São Paulo de Piratininga, que mais tarde vai se transformar, então, na cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo, tá? O Colégio da Companhia de Jesus em Salvador passa a ser a primeira de muitas escolas públicas e gratuitas do nosso país. Seus propósitos catequéticos foram suas metas. Então, como eu falei, a meta da Igreja Católica nas escolas era catequizar a população. Tá? Em 1759 vai acontecer a expulsão dos jesuítas, tá? Quando o governo de Portugal era do Dom José I e o seu ministro era o Marquês de Pombal. Então, o Marquês de Pombal, numa linha iluminista, tá? Tendo como Dom José a ideia do déspota esclarecido, ele vai expulsar os jesuítas, tá? E a partir daquele momento, a escola vai ser, de certa forma, uma responsabilidade do Estado português, tá bom? Em 1824, o Brasil, como vai ter a sua primeira Constituição, tá? Estabelece que a Igreja Católica Romana continua sendo a religião oficial do Império, tá? Então, vamos lá. Quando a gente passa do Império, né, primeiro e segundo reinado, a gente vai para a República Brasileira, vamos ver o que mudou, tá bom? A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891, teve forte influência do positivismo, e o jurista Rui Barbosa foi um dos grandes responsáveis por sua promulgação, como explica aqui o texto do Luiz, tá? No mais, o que a gente vai entender, tá? Essa Constituição, ela vai criar a separação entre igreja e Estado, tá? Então, vai haver liberdade religiosa. A religião católica apostólica romana, ela não é mais a oficial da República Brasileira, tá? Agora, qualquer um pode ter a religião que quiser, beleza? Tanto é que assuntos relacionados ao Estado, a igreja não se mete e vice-versa. Tanto é que muitas coisas vão mudar, né? Registro de nascimento vai ser feito pelo Estado, casamento vai ser feito pelo Estado, tá? Coisas que antes eram feitas pela Igreja Católica, tá bom? Nesse caso dos sacramentos, como o batismo, o matrimônio na igreja, esses permanecem, porém o documento oficial do casamento, ele vai ser agora realizado pelo Estado brasileiro, tá? Então, nós vamos ter um texto que vai dizer assim, ó, a proclamada laicidade dos estabelecimentos oficiais de ensino indica que o Estado de ensino de religião sempre esteve comandado por princípios estabelecidos pela Igreja Católica, tá? Então, a Igreja Católica, ela sempre esteve envolvida nessa... O interessante é o seguinte, a partir desse momento, a gente pode entender que, né, o senso comum, ele vai compreender a laicidade como separação entre igreja e Estado, tá bom? Ou seja, neutralidade estatal no que se refere a assuntos religiosos, tá bom? Isso vale até para o momento contemporâneo, no qual o Supremo Tribunal Federal, nas palavras do autor, tá, diz que as questões de ensino religioso ao judiciário, tais argumentos, inclusive, estão presentes na ação direta de inconstitucionalidade. Ou seja, vai haver um questionamento com relação ao ensino religioso, tá? Justamente porque a laicidade proposta, ela vinha... A laicidade proposta pela República Brasileira, ela ia no intuito de
tentar tirar o máximo possível da influência da Igreja Católica. Porém, a Igreja Católica, nesse período, tá, final do século XIX e início do século XX, ela ainda tinha uma presença muito marcante na sociedade brasileira. Haja vista nesse período, a gente pode entender que a maioria da população brasileira ainda professava a religião, a crença na Igreja Católica Apostólica Romana. Tudo bem? Tá? Vamos lá. Então, quando acontece, né, em 1930, a Revolução, que vai gerar o golpe de Estado, que vai colocar na presidência o Getúlio Vargas, tá? A Igreja Católica ela vai se aproximar do governo Vargas, tá? Por conta de um decreto de 30 de abril de 1931, onde a instrução religiosa voltava às escolas públicas. Então, nós temos, num primeiro momento, o fim do ensino religioso nas escolas, e com a aproximação da Igreja com Getúlio, nós teremos, então, o ensino religioso retornando às igrejas. Só que, nesse caso, o ensino religioso, ele era de modo facultativo, tanto no nível primário, como no secundário e no normal, na época. Tá? Então, nós temos aqui, nesse caso, a educação infantil, o ensino fundamental e o que seria o ensino médio hoje, tá? Que antigamente era... a gente vai chamar de, sei lá, pré-escola, se eu me recordo bem, pré-escola, o primeiro grau e o segundo grau, tá? Ou então era esse primeiro grau e o segundo grau, tá? Era essa a diferença, os nomes vão mudando, tá? Então, nesse caso, né, como diz o autor aqui, o fato de se tornar uma modalidade de ensino facultativo representa, de certa forma, um desprezo ao conhecimento religioso. De tal forma, em muitas universidades não há valorização dos cursos de formação de professores, fato que não justifica a falta da dimensão da religiosidade ou até mesmo discussões sobre as questões da espiritualidade e do sentido para a vida nas matrizes curriculares dessas instituições. Então, a gente vai entender o seguinte: o ensino facultativo, de certa forma, vai promover em muitas escolas a não necessidade de se ensinar questões voltadas à religião, e nesse caso a gente está falando da religião cristã, tá? Não estamos falando aqui, nesse primeiro momento, de religiões de nenhuma outra cultura, tá? Como, por exemplo, as de matriz africana, ou islamismo, ou judaísmo, tá? No Brasil existem escolas que são confessionais, muçulmanas, protestantes, nós temos escolas confessionais judaicas, tá? Então, nós temos essas escolas confessionais. Então, partindo da escola, não se vê na universidade esse empenho, a menos, claro, que haja uma universidade voltada para isso, uma faculdade voltada para isso, que seria, no caso, a faculdade de teologia. E aí também, a depender da universidade, essa faculdade vai ministrar as aulas de teologia baseados nos dogmas que essa faculdade tem como fé. Como, por exemplo, né, presbiterianos da Mackenzie, católicos da PUC, tá? E por aí vai, tá bom? Vamos lá. Aí vai acontecer o seguinte, ó. A Constituição de 37 vai ter um rompimento entre o Estado e a Igreja, só para a gente se situar no tempo e na história. Em 1937 vai acontecer o alto golpe do Getúlio. Então, o governo do Getúlio Vargas, ele vai bandear ali para o lado do governo totalitário, do governo nazi-fascista, tanto é que ele vai se aproximar com essa política lá na Europa, tá bom? Então vai haver uma ruptura, ficou estabelecido que o ensino religioso fosse contemplado como matéria do curso ordinário das escolas primárias, tá? Secundárias e também do ensino normal. Um detalhe importante para a disciplina escolar é que não poderia constituir objeto de obrigação dos mestres ou professores, nem de frequência compulsória por parte dos alunos. Traduzindo, o professor não precisava entender do assunto, então ele não era obrigado a ensinar, e o aluno não era obrigado a assistir às aulas. Simples assim, tá? Continua facultativo, só que agora não há sequer uma formação própria para o professor, e também não há a obrigatoriedade mínima para que haja, digamos assim, a frequência nessas aulas, tá? Eu me lembro, nos meus tempos de infância, isso faz tempo, a perceber pela minha fisionomia, que havia na minha caderneta escolar o ensino religioso, e sempre tinha um F, né, o F de frequentou, né, só que eu nunca frequentei porque eu não tive aulas de ensino religioso nos meus tempos de escola, isso entre as décadas de 80 até a década de 90, tá? Vamos lá.
Então, essa Constituição ela vai ter vida curta, tá? Ela vai ser de 37 até 46, quando vai ter uma nova Constituição com o governo do Eurico Gaspar Dutra, tá? Do general Eurico Gaspar Dutra. E aí, nesse caso, o artigo 168 dessa nova Constituição, de 46, deixa eu só ver aqui. Tá, aqui, ó. A lei 4.024 vamos lá. O ensino religioso constitui disciplina dos horários das escolas oficiais, é de matrícula facultativa e será ministrado de acordo com a confissão religiosa do aluno, manifestado por ele, se for capaz, ou pelo seu representante legal ou responsável, tá? Então, isso aqui é o texto da Constituição de 1946. Então, agora nós temos um avanço, tá? Percebam que agora, além de ser facultativo, se o aluno, tá, dizer assim, eu não sou católico, eu sou protestante, eu sou judeu, eu sou muçulmano, eu sou do candomblé. Então, nesse momento, né, ele teria que manifestar a religião que ele professa para que o ensino fosse adequado a isso. Acontecia na prática? A gente vai entender que não, tá? A gente vai entender que não, por quê? Porque, querendo ou não, havia um certo preconceito, e ainda há, com relação às igrejas, tanto católicos entre protestantes, como católicos e protestantes contra igrejas de matriz africana, tá bom? Então, infelizmente, vai acontecer isso, tá? O artigo 97 vai dizer assim, então, o ensino religioso constitui disciplina dos horários das escolas oficiais, é de matrícula facultativa e será ministrada sem ônus para os poderes públicos, ou seja, o governo não vai gastar dinheiro com isso, de acordo com a confissão religiosa do aluno, manifestada por ele, se for capaz, ou pelo seu representante legal ou responsável. Então, nós temos no artigo, parágrafo 1º, a formação de classe para ensino religioso independe do número mínimo de alunos. Então, pode ter um aluno, pode ter 100. Então, nesse ponto aí. O registro dos professores do ensino religioso será realizado perante a autoridade religiosa respectiva. Então, se o ensino religioso é católico, o padre vai estar tomando conta disso. Se for protestante, né, um presbítero, um pastor, um bispo, lá no caso da confissão religiosa protestante, isso vai resolver, tá? Então, essa ideia lá do começo da colonização do Brasil, tá, de colocar isso como algo quase que inerente à vida do colono, né, do cara que vivia aqui, passa a ser esvaziado esse propósito. Não tem mais que catequizar ninguém na escola, não tem mais que professar nada dentro da escola. Caso você queira, você aprende. Só que é o seguinte, se não tiver muita gente, de repente pode não ter nem aula, porque o professor agora não está sendo mais obrigado a fazer isso, tá? Então, vamos lá. Continuando um pouquinho na nossa linha do tempo, né? Então, a partir de 1890, com a proclamação da República, no decreto 119, o presidente Manuel Deodoro da Fonseca, né, o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, deixa claro que há uma proibição dos estados, bem como das autoridades federais, no que se refere às matérias religiosas e declara plena liberdade de culto, ou seja, não se ensina mais na escola, porque cada um agora segue a religião que quiser. Então, em 1891, com a Carta Magna, vai haver a separação do Estado, tá? Onde todas as religiões são aceitas no país, tendo suas práticas livres e abertas. 1931, o ensino religioso é introduzido nas escolas públicas, sendo ela matéria facultativa. Em 34, na nova Constituição, o ensino religioso é de frequência facultativa e é ministrado de acordo com o princípio da confissão religiosa do aluno, tá? Mediante manifestação. Em 46, continua isso, tá? Só que vai mudar os termos nesse caso. A confissão religiosa, quando o aluno manifestar a religião, tá? E, nesse caso, seu representante legal ou seu responsável. Em 61, nós já vamos ter uma diferença muito grande, tá? Esse período é marcado pela Lei de Diretrizes e Bases, então vai surgir a LDB, né? A 4.024 de 61. E no artigo 97, ela vai propor o seguinte: o ensino religioso, tá? Nos horários das escolas, matrícula, como eu já citei antes para vocês, tá bom? Então, isso aí vai ser base da Lei de Diretrizes e Bases, tá? Eu havia falado que era a Constituição, eu peço desculpas aqui pela minha confusão, tá? Ensino religioso na ditadura militar. Então, vamos lá. Obviamente, vai ser um período conturbado, né? É sabido, né? Nós temos fontes históricas que nos mostram
que houve como é que eu posso dizer, um apoio da Igreja Católica à imposição de um regime ditatorial por militares aqui no Brasil, tá? Isso se manifestou principalmente na cidade de São Paulo, se não me engano, em fevereiro, com a Marcha para a Família com Deus pela Liberdade, que foi financiado pela alta burguesia paulista, tendo como pano de fundo ali um caráter religioso, com medo de que o Brasil se transformasse num país comunista. Então, a educação, ela vai ganhar outro contorno, tá? E o autor cita aqui que seriam novos e traumáticos, tá? Não tiro a razão dele. As principais mudanças vão acontecer quando o governo militar ele programa a reforma no ensino superior, tá? Em 68, e logo em seguida no ensino de primeiro e segundo graus, em 71, tá bom? Leis e decretos foram implementados para condicionar, né? Ou seja, ensinar e incluir valores considerados fundamentais para o exercício de uma boa cidadania, tá? Traduzindo, os professores agora nas escolas, eles teriam, além de ensinar as suas disciplinas nas quais eles se formaram, também tem que ter um caráter ideológico que fosse voltado a, digamos assim, a submissão quase que completa à ditadura militar que foi no Brasil. Então, nós vamos ter uma disciplina obrigatória, que vai ser a educação moral e cívica, tá? Eu tive aula disso, gente. E a educação moral e cívica, ela tinha o objetivo de disciplinar o aluno na escola, promover e fortalecer o civismo no Brasil, tá? Então, essa formação cultural era estimular os educandos, os alunos, a obedecerem todas as leis que fossem criadas pelo governo militar brasileiro, tá? E essa moral, tá bom? Essa educação moral e cívica, a moral vinha exclusivamente de critérios cristãos católicos, tá? Enquanto a questão cívica tinha a ver com obediência ao governo militar brasileiro, tá? Então perceba aí que o negócio não estava muito fácil nesse sentido, né? É muito ruim nesse sentido, né? E agora uma parte, opinião minha, né? Mesmo que professor, eu vou me dar o direito de passar uma pequena opinião. É muito triste quando a gente percebe que esses ensinos, tá? Tanto religioso quanto educação moral e cívica, desde lá do começo, né, do ensino religioso dos jesuítas e passando por tudo isso que aconteceu, a religião ela está sendo usada como uma forma de controle, tá? E isso não sou eu que estou dizendo, é a história que nos mostra. Então, a igreja vai te ensinar como pensar, o que falar, o que fazer. Se juntou ao governo militar, então agora tem o seu pensamento cristão voltado à obediência de regras que até então podem ser prejudiciais a você, mas você vai ter que obedecer porque tem alguém mais poderoso que você dizendo que sim, que é ordem e regra tem que ser obedecida, tá? Só que nesse caso são regras, tá? Eu não discordo de que regra tem que ser obedecida, mas são regras que a princípio tiravam a liberdade da pessoa, tá? E isso é muito complicado. Quando você tira a liberdade de alguém, é uma coisa muito complicada na sociedade brasileira, tá bom? Então, cabia à Igreja Católica a função de ensinar os preceitos morais, tá? E a responsabilidade dos padres era estimular e desenvolver os estudantes no caráter, né? O caráter da pessoa, a pessoa teria uma moralidade acima de qualquer suspeita, e tudo isso seria, obviamente, ensinado pela Igreja Católica Apostólica Romana, tá bom? Vamos lá, o que é que eu tenho mais aqui para dizer para vocês? O ensino religioso, ele não vai obter o status que ele queria, né, de obrigatório e tudo mais, aquela coisa toda, tá? Nesse caso, o ensino religioso, lá no governo militar, ele vai continuar facultativo, tá? Vai ter horário de aula normal, tudo mais, e por aí vai, tá? Então, nesse caso, ele vai existir, porém, ele não vai ser obrigatório, mas ele vai estar enfiadinho ali nas aulas de educação moral e cívica, né? Vai ser uma espécie de adendo, né? Um apêndice ali das aulas de ensino religioso, porque, querendo ou não, como eu citei antes para vocês, a moral ela vai ser exclusivamente católica, apostólica, romana, tá? Educação no Brasil, como o autor cita e eu concordo com ele, tá? Ele vai dizer o seguinte: a educação como um todo, no Brasil, teve um objetivo central, o de formar mão de obra especializada em um pequeno espaço de tempo, tendo em vista os investimentos trazidos pelas multinacionais que estavam sendo instaladas no país. Fato, ele está corretíssimo nisso.
Escola, ela foi feita para fazer mão de obra. E hoje em dia, nem mais é mão de obra especializada. É mão de obra barata. Porque, querendo ou não, visa-se o lucro acima de tudo. Tá? Nós temos mão de obra especializada nas escolas técnicas. Lá sai a mão de obra especializada. Educação básica, educação formal, ensino fundamental, inicial, final, ensino médio, mão de obra barata. Tanto é que a quantidade de gente na universidade hoje, mesmo com os incentivos dos governos passados, continua baixa. Tá? Tem muita gente que entra numa faculdade e não consegue terminar o curso por inúmeros motivos, porque tem que trabalhar, porque não consegue pagar a mensalidade, ou porque não obteve financiamento do FIES e por aí vai, tá? Então é muito complicado mesmo, tá? Os professores, eles deveriam o quê? Formar trabalhadores, não formar pessoas que questionassem, que contestassem. Essa era a educação daquela época, tá bom? Hoje, ela não mudou muito. A gente continua formando mão de obra, tá? Eu sou professor e eu digo isso, tá? De certa forma, muitos professores, eles são ali, eles têm na mente o seguinte: eu preciso formar profissionais competentes, tá? No meu caso, na área de humanas, eu até posso pensar isso também, só que eu vou ter um problema, vamos dizer assim, né? Eu vou formar profissionais, mas profissionais que questionem, profissionais que pensem, profissionais que tenham consciência política, consciência de classe, consciência social. E isso é um pouco perigoso, a depender de onde você vai se expressar, tá bom? Vamos lá. Nesse sentido, justifica-se o seu caráter moral, pois juntamente com a disciplina de educação moral e cívica, visava formar moralmente cidadãos cônscios de suas responsabilidades para com o Estado, tá? Vale dizer que o ensino religioso poderia favorecer os poderes vigentes da época. Então, tá feita aí a receita do bolo, né? A educação moral e cívica promove a formação de um cidadão trabalhador, que vai fazer tudo pelo Estado e manter o patrão cada vez mais rico. E o ensino religioso vai transformar você num simples obediente às normas da Igreja Católica Apostólica Romana. Ah, mas eu sou protestante. Igreja Católica Apostólica Romana. Eu sou do Candomblé. Igreja Católica Apostólica Romana. Era assim, gente, tá? E eu tô falando isso ao rapaz aqui, né? O Luiz, que escreveu muito bem o texto, ele tem base para isso, ele pesquisou bastante. Eu vou colocar esse texto à disposição de vocês, porque eu adquiri na internet, tá bom? Já dou crédito novamente a ele, tá? Então, vamos lá. Novamente, uma linha do tempo muito bem colocada aqui. A Constituição Militar prevê que o ensino religioso continua sendo facultativo e será disponibilizado nos horários normais das escolas de primeiro e segundo graus. Tá? A emenda vai deixar o mesmo texto da Constituição de 67. E aí, em 71, para manter o status quo, os militares criam disciplinas, como eu falei para vocês, né? Educação moral e cívica, educação física, educação artística e programas de saúde nos currículos dos estabelecimentos de primeiro e segundo graus. Percebam. Então, tudo isso era de caráter alienador, tá? Educação moral e cívica, educação física, educação artística, né, que hoje é arte, e programas de saúde nos currículos plenos das escolas, tá bom? O ensino religioso continua a matrícula facultativa, mas essas anteriores que eu falei para vocês, o cara realmente tinha aula disso na escola, eu lembro disso muito bem, tá bom? No Brasil, né, de 1985, né, no período de redemocratização do Brasil, nós vamos ter o seguinte, ó, com a publicação da Lei 9475 de 97, que altera o artigo 33 da Lei de Diretrizes e Bases, o ensino religioso ele é formatado de forma que passa a privilegiar a diversidade religiosa presente na sociedade. Então, o artigo 33 vai dizer assim, né, da LDB. O ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental, assegurando o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, a diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo, tá? Para quem não sabe o que é proselitismo, eu sou católico e tento pegar você que é protestante e trazer para a Igreja Católica em cima de uma lavagem cerebral que eu vou promover em cima de você. Isso é proselitismo. Eu vou dizer que a sua igreja está cheia de erros, vou mostrar esses erros dentro da Bíblia e você vai acreditar em mim e vai se tornar um católico. E isso acontece também na inversa, tá?
protestante, ele tenta tirar católicos da igreja católica, o adventista tenta tirar protestante das igrejas protestantes, o testemunho de Jeová tenta fazer isso, o proselitismo é isso, tá? Nesse caso é vedado o proselitismo, tá bom? Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos, tá? E também as normas para habilitação e admissão de professores, nesse caso, que vão ministrar ensino religioso, tá? O sistema de ensino os sistemas de ensino ouvirão a entidade civil, constituídas pelas diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso. Então, isso aí faz parte da Lei 9.475, de 22 de julho de 1997. Tá? Então, a ideia qual que é? Tentar superar aquela ideia de que somente o ensino religioso cristão católico fosse o correto, e tentar colocar diferentes vertentes religiosas dentro do cenário do ensino religioso, tá bom? Mas continuava a matrícula facultativa nesse sentido, porque, querendo ou não, havia sempre aquela ideia da laicidade do Estado, tá? E ainda que muitos vão falar, pô, mas a laicidade do Estado e a bancada evangélica, né, e padre que faz aí vídeo falando de política. Pois é, gente. O Brasil, ele é extremamente diverso em todos esses sentidos quando a gente fala de política e de religião, tá? E até em futebol também, né? Política, religião e futebol. São três coisas que todo mundo diz que não discute, justamente por não discutir que tudo isso acontece, porque nos falta, né? Nos falta para muitos de nós, falta o quê? Consciência política, consciência de classe, consciência social, tá bom? Se nós tivermos isso, a gente consegue discutir esses temas no intuito de buscar uma solução para todos, não solução somente para o meu grupo ou para o grupo do outro, tá? E isso, de repente, precisa ser repensado pela sociedade, tá? Hoje a gente sabe, né, que o ensino religioso, ele continua facultativo, tá? E aí nós temos, em 2009, o Congresso Nacional Brasileiro, né, fez um acordo com o Brasil e a Santa Sé, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, assinado pelo Executivo em 2008, aprova a criação de um novo dispositivo discordante da LDB em vigor. Então, o artigo 11, a República Federativa do Brasil, em observância ao direito de liberdade religiosa, da diversidade cultural e da pluralidade confessional do país, respeita a importância do ensino religioso em vista da formação integral da pessoa. Artigo 1º, o ensino religioso católico e de outras confissões religiosas, tá, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, em conformidade com a Constituição e outras leis vigentes, sem qualquer forma de discriminação. Mas percebam que está escrito nenhuma forma de discriminação, mas olha que interessante. O parágrafo começa assim: o ensino religioso católico e de outras confissões religiosas. Então, esse acordo com o governo da época, né, 2008, com a Igreja Católica Apostólica Romana, garantiu que o nome católico aparecesse na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, tá? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, né, essa pequena linha do tempo. Hoje a gente sabe que o ensino religioso, ele continua facultativo, existem escolas confessionais, então lá o ensino religioso, ele existe, ele é da igreja a qual a escola é vinculada, tá bom? E eu espero que você tenha aí entendido esse assunto. Ele é muito grande, tá? Ele é muita coisa para a gente conversar, e eu sei que já passou muito do tempo aqui que seria o padrão para estar conversando com vocês. Isso porque eu falei só um pouco do texto, tá? Nesse ponto, a gente tem que tomar atenção com isso, tá? Ainda óbvio, né? Tem que discutir o contexto social, o contexto político, inúmeros contextos aí que fazem parte desse processo, tá bom? Então, mais uma vez aí, eu faço vênia e todo o crédito ao Luiz Cláudio Borim, tá? Que foi o responsável por esse tema extremamente relevante, tá? Que muita gente ainda conversa sobre ele, tá? No seu texto aqui, no seu artigo, História do Ensino Religioso no Brasil, tá bom? Pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Esse texto é de 2018, ou seja, tá bem recente para nós ainda aqui no quesito de estudar um pouquinho sobre isso, tá bom? No mais, eu agradeço a todos pela atenção, tá? Obrigado aí pelo tempo que você gastou para escutar um pouquinho do professor. Ficarei muito contente se você considerar se tornar um inscrito do canal. Estou quase chegando aí perto dos 1000, agradeço muito as inscrições que eu recebi, né, nos últimos tempos aí, agradeço
a todos que me ajudaram, o apoio de vocês, tá bom? Considere, caso você não seja inscrito, se inscrever no meu canal. Se quiser fazer um comentário, tirar qualquer dúvida, fique à vontade para usar o campo de comentário, tá? Prometo responder no menor tempo possível, tá bom? No mais, fica aqui o meu agradecimento, tá? Espero vocês numa próxima e a gente se vê. Até mais. Obrigado aí, com licença.